Eu saúdo a todos os que nos ouvem, lembrando que se você ouvir até o fim, compartilhar, manifestar se gostou ou não gostou, e, sobretudo, se enviar mensagens escritas ou áudios, fazendo perguntas ou comentando ou contrapondo algum argumento, você valoriza o canal e a plataforma passa a divulgar mais. Lembrando que nós não somos monetizados e não ganhamos nada com isso, né? Então, nós tínhamos estudado no domingo passado o livro de um indiano, pronunciando como se fosse em português o nome do indiano, que eu não sei nem qual é das línguas da Índia que esse nome pertence, é um indiano, Vishal Mangalwadi. Ele é um indiano convertido e escreveu um livro interessante, cujo nome é O Livro que Fez o Seu Mundo. O nome fica meio enigmático, porque só pelo título a gente não saberia qual é o livro. Mas o subtítulo é bastante esclarecedor. E é uma norma, eu até botei no meu livro de metodologia, que o título pode ser título de fantasia e pode ser enigmático, se tiver um subtítulo esclarecedor. E esse livro tem um subtítulo esclarecedor que diz: Como a Bíblia criou a alma da civilização ocidental. Então, o tema do livro é esse. Como a Bíblia, ele diz, criou. Eu diria, pelo menos, influenciou a formação do mundo ocidental. Eu digo influenciou porque não é só essa a influência da civilização ocidental. Nós temos duas outras influências poderosas. E certamente outras influências menores. Mas uma outra grande influência bastante poderosa é da tradição grega, da cultura helênica, contribuindo, sobretudo, com a filosofia teorética. Chamando de teorética aquela filosofia que é sistêmica, que articula diferentes campos do pensamento ou diferentes considerações acerca de um mesmo objeto, formando teorias. Qual é a diferença da filosofia teorética para as outras filosofias que são simplesmente aforísticas? Aforismo é ditado. As outras filosofias apenas têm provérbios isolados, não um sistema integral como a filosofia grega. E uma terceira grande influência é a latina, ou romana, que os romanos contribuíram, sobretudo, com o direito romano muito elaborado, e com as engenharias, que eles também eles avançaram muito nesse campo. Muito para a época, né, para a antiguidade clássica. Então, temos um livro que trata dessa influência, e é importante porque há uma predominância nos tratados de história e nos comentários de imprensa de um entendimento que acha que o cristianismo foi um obstáculo ao desenvolvimento da ciência, da filosofia e, portanto, do Ocidente. Mas é interessante notar que só o Ocidente foi formado com influência cristã. Nem a Ásia, nem a África, nem as civilizações das Américas, como incas e astecas e maias, ninguém teve essa influência cristã até os europeus espalharem isso pelo mundo. E mesmo depois que espalharam a influência cristã, não é efetiva na Índia, ou na China, ou na África, até um pouco hoje na África, mas não foi efetiva nas Américas. Então, por que o Ocidente desenvolveu uma civilização diferente? Será que a influência judaico-cristã, e com a influência judaico-cristã vem o cristianismo, não teve alguma participação nisso? E essa resposta que o livro que fez o seu mundo tenta responder, né? E é oportuno, nós vimos no domingo passado quem é o autor, a gente sempre faz essas considerações. O autor, eu já disse, é um indiano convertido, com experiências internacionais, ele viajou e conheceu a África e outros países asiáticos e o Ocidente, e estudou, é um cara erudito. E qual é a época? Ele nasceu em 49, ainda está vivo, está com 75 anos. Então, ele dialoga com o nosso tempo.
ele é contemporâneo e o livro, consequentemente, é contemporâneo e dialoga com as questões do nosso tempo. Conhecendo o passado, ele conhece muito a história da Idade Média na Europa e trata disso quando diz que o cristianismo contribuiu para o avanço do conhecimento. Ele foca no conhecimento tecnológico, mas eu adiantaria do conhecimento filosófico. Né? Quem conhece filosofia medieval sabe que grandes nomes, como Tomás de Aquino, como vários outros autores que muito contribuíram para o desenvolvimento da teoria do conhecimento. Né? Então, temos aqui o homem, vimos de uma maneira um pouco mais extensiva no domingo passado, o autor e a época. Né? E questionamos o fato de estarmos estudando nesse texto que eu distribuí com os que participam, apenas um capítulo de um livro que tem 20 capítulos. E, de fato, não se pode julgar um livro por um capítulo, mas nós não estamos aqui julgando o livro. Estamos tratando de um capítulo que especificamente trata da influência do cristianismo como um fator que abriu o caminho para o avanço da tecnologia. E é o bastante. Né? É bastante a leitura desse capítulo para isso. Mas é claro que os outros 19 capítulos trazem uma contribuição muito mais ampla, e esse capítulo que estudamos nesse trabalho, nesse estudo do domingo passado e de hoje, é uma degustação e um convite aos que participam para que busquem esta obra, que pode ser encontrada pela internet e que é muito valiosa. Bom, tínhamos caminhado até aqui. E a seção seguinte do texto que estamos seguindo, porque o texto que eu distribuo serve de roteiro para o estudo dos domingos, e eu espero que os que receberam tenham lido. Então, porque é distribuído para que as pessoas leiam antes de ouvir e participar da live. Então, o tópico aqui é a ética e a cosmologia judaico-cristã. E por que a ética entra num livro que trata, especificamente num capítulo, que trata da relação entre o cristianismo e o desenvolvimento da tecnologia? Eu gosto de explicitar o sentido em que uso as palavras. Né? Quando a gente orienta uma dissertação, ou uma tese, um mestrado, um doutorado, eu, quando orientava, dizia logo, torne claro o sentido em que você está usando as palavras. Dizia para os orientantes. E criticava, quando participava das bancas, quem não fazia isso. Por quê? Porque as palavras são polissêmicas, quer dizer, elas têm muitos sentidos, ou têm um sentido um tanto flexível. E dizer em que sentido estamos usando uma palavra facilita muito a compreensão do leitor ou do ouvinte. E, então, a palavra tecnologia é muito usada aqui pelo autor. E, normalmente, é uma palavra reservada para aquelas técnicas muito sofisticadas. Quando se fala de programa espacial, se vem logo à mente tecnologia. Quando se fala em inteligência artificial ou na era digital, vem logo em mente tecnologia. Mas o indiano, autor desta obra, ele usa tecnologia como qualquer técnica. Ele não distingue tecnologia apenas para as técnicas muito elaboradas e muito sofisticadas. Mas ele dirige, eu digo qualquer técnica, mas tem uma ênfase, né? Ou um viés. Ele se refere, sobretudo, àquelas técnicas que contribuíram para suavizar o trabalho e para tornar a vida mais leve. E só o Ocidente fez isso. Só o Ocidente cristão. E ele lembra que, chegando num determinado país da África, ele observou que as mulheres carregavam água em baldes. E havia crianças também carregando água em baldes. E isso fez com que ele se lembrasse da terra natal dele. Porque na Índia também, em muitos lugares, as mulheres e as crianças carregam baldes de água. E ele disse que lá nessa região da África que ele visitou, tinha muita água, era uma região de uns afluentes do Nilo. E
inclusive tinha hidrelétrica e abundância de energia, mas a energia não era usada para bombear água, né? E as pessoas continuavam carregando água na cabeça. E ele diz: não falta engenhosidade aos outros povos que não os ocidentais. Diz: tanto na Ásia como na África há uma abundância de engenhosidade. Mas essa engenhosidade não foi posta a serviço da suavização do trabalho ou para tornar a vida em geral mais leve. Isso só foi feito no Ocidente. E ele diz que isso só foi feito no Ocidente por influência do cristianismo. Então, ele cita também a questão de moer grãos. Ele diz que ainda hoje, em certas regiões da Ásia, as pessoas costumam moer os grãos usando um pilão e esmagando com a força humana o pilão para moer o grão. E isso é um desperdício de energia, é um desperdício da força de trabalho, porque se você usa uma máquina para moer grãos, você libera muitas pessoas que estão moendo grão com pilão para outras atividades e torna o trabalho de moer grão mais leve, mais suave. E ele faz uma distinção que confesso que não vejo nos dicionários, não lembro de ter visto nos dicionários a distinção entre trabalho e labuta. E ele diz que o Ocidente procurou transformar a labuta em trabalho. Ele chama de labuta o trabalho extenuante, desgastante. E o trabalho, que não é tão desgastante, esse trabalho mais leve, é que ele chama de trabalho. Essa atividade produtiva mais leve, ele chama de trabalho. E a atividade produtiva extenuante, ele chama de labuta. E ele disse que só o Ocidente procurou transformar a labuta em trabalho. E aí, agora é hora de dizermos, mas o livro, e especialmente o capítulo que estamos estudando, trata da influência do cristianismo moldando o mundo ocidental. E só o Ocidente fez isso. E ele vai e diz, olha, porque no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, está escrito: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e cuidar. Claro que os verbos lavrar e cuidar não significam ociosidade. São incompatíveis com a ociosidade. Então, aquela ideia de que o jardim do Éden era o lugar da ociosidade, porque era paraíso, porque o trabalho é maldição, e essa maldição só teria vindo depois da queda, isso é um erro de interpretação bíblica, ou de desconhecimento da Bíblia. Porque a ordem de lavrar e cuidar do jardim é anterior à queda. Então, o paraíso não era ociosidade, nem trabalho é maldição. Lavrar é trabalho, cuidar é trabalho. Certamente não era labuta. E a labuta sim, é que seria uma consequência da queda, o trabalho extenuante, desgastante. Mas por que seria? Também não porque seja maldição, mas é uma previsão. Fazer uma previsão não é uma maldição. É uma advertência, ou pode ser uma exortação. E por quê? Porque se o homem chamou a si formular o juízo acerca do bem e do mal, porque a queda foi comer do fruto da ciência do bem e do mal, e se ele não tem capacidade para isso, porque não foi criado para isso, porque o que era o paraíso era andar guiado pelo Criador que diria para ele o que é o bem e o mal e, portanto, evitaria que ele cometesse erros. Então, quando o homem soltou a mão do Criador e, de certo modo, rompeu relações e chamou a si o juízo do bem e do mal, é que ele comete erros que tornam a vida mais difícil, que transformam o trabalho em labuta. Então, vimos que a tradição judaico-cristã não é responsável pela ideia de felicidade associada à ociosidade. Essa ideia é um equívoco de interpretação ou mesmo desconhecimento. Eu diferencio aí interpretação equivocada de desconhecimento, porque interpretação é de quem conhece o texto.
E quem nunca leu e apenas ouviu falar que trabalho é maldição é desconhecimento. E tem um trecho lá do Evangelho, no quarto Evangelho tem isso, em que o Cristo diz para os fariseus ou escribas: errais não conhecendo as Escrituras. Né? Então, vimos que há uma influência do cristianismo no esforço de transformar o trabalho, de transformar a labuta em trabalho, de fazer com que o trabalho seja menos desgastante. Porque quando os asiáticos que conheciam o moinho não divulgaram o moinho, preferiram continuar esmagando com pilão, então é porque não havia sensibilidade para tornar o trabalho mais leve. E por que não havia essa sensibilidade? Porque isso é da ética cristã. Porque suavizar a vida do próximo é da ética cristã. Então, o autor descreve o que viu na África e a experiência que ele relata na África é do ano 2000. Né? Portanto, séculos e séculos depois das invenções que suavizam o trabalho e tornam a vida mais leve, as pessoas continuavam usando a força humana para fazer trabalhos que a máquina poderia fazer pelo homem. E se a máquina fizesse, liberaria mão de obra para outras coisas. E essas outras coisas seriam feitas com um trabalho mais leve. Né? Então, essa leitura equivocada ou essa falta de leitura quanto ao trabalho ser maldição também se repete em outras coisas, que nós vemos lá em Gênesis 1. Citávamos há pouco Gênesis 2, né? Sobre cuidar, 2,15, sobre cuidar do jardim. Mas no Gênesis 1, 28, nós lemos: e Deus os abençoou, depois de ter criado o homem e a mulher, e depois lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Aí o verbo sujeitar é o núcleo do que estamos vendo aqui. É o núcleo do pensamento desse versículo, Gênesis 1, 28. Porque está mandando sujeitar a natureza, submeter a natureza. E como é que nós podemos sujeitar a natureza? Pelo trabalho e pela criatividade. E a criatividade está ligada à tecnologia, que é a ênfase ou o centro das discussões e análises e da argumentação do capítulo que estamos estudando, do livro, da obra O Livro que Fez o Seu Mundo. Então, sujeitar a natureza. E por que ele está dizendo isso? Lembrando que é parte da tradição judaico-cristã a ideia de que o homem deve assumir o controle da natureza. Eu comecei dizendo que o autor é contemporâneo, dialoga com o nosso tempo. E lembra que o cristianismo contribuiu para essa suavização do trabalho e para tornar a vida melhor, no sentido de mais confortável, e até para tornar a vida mais farta e, em alguns casos, até opulenta, porque estimulou o homem a dominar a natureza. E como é que ele estimula o homem a dominar a natureza? Porque ele destruiu o animismo clássico. E o que é o animismo? Animistas são aquelas crenças que divinizam a natureza ou parte da natureza. Pode considerar-se, na Índia, há quem considere o gado, o vacum, o boi, sagrado. Outros consideram sagrado o macaco. Né? Fala-se milhares de deuses na Índia, todos eles da natureza.
A lua foi divinizada por alguns povos, o sol foi divinizado por alguns povos, florestas ou rios foram divinizados. E se a natureza é divina, ela não pode ser dominada. A gente tem que se conformar com o que ela é. E por que o autor está tratando disso? Por dois motivos. Primeiro, porque ele está dizendo que o cristianismo contribuiu para construir o Ocidente. Essa civilização extraordinária, sem paralelo entre as civilizações que o homem produziu. Né? O grande historiador inglês do século XX, não que ele fizesse a história do século XX, mas historiador do século XX que viveu no século XX, que estudou 116 civilizações, ele não destacou nenhuma civilização que se compare à civilização ocidental. Né? Então, tornar a natureza algo a ser dominado abriu o caminho para uma civilização mais confortável. Então, o autor começa dizendo que havia rio, havia abundância de água, e havia uma hidrelétrica, e havia abundância de energia lá na região da África, onde as mulheres ainda carregavam água em balde. E ele diz, as mulheres carregavam em balde porque não havia sensibilidade para suavizar o trabalho. E por quê? Porque a natureza é considerada sagrada. E a presença daquela hidrelétrica, que deveria suavizar a vida, já era uma influência ocidental, porque uma hidrelétrica é domínio do homem sobre a natureza. Mas introduzida essa vantagem na região, ela não foi divulgada, não foi popularizada, porque não havia sensibilidade para com o próximo, para com as dores da labuta do próximo. E ele diz que na Índia, ele dá o exemplo na Ásia inteira, de conhecerem o moinho e não usarem o moinho. Continuarem pilando os grãos com a força do braço humano. Então, ele cita aqui algumas distopias, como a do Admirável Mundo Novo, e eu que cito, né? E cito outros autores que escreveram obras distópicas, como um ressurgimento da ideia de que o homem não pode mexer na natureza e que a civilização ocidental é culpada das nossas desgraças porque mexeu na natureza. E por isso que eu disse, o autor dialoga com o nosso tempo. Porque é do século XX o retorno dessa ideia de que o homem não pode, que é contrária à tradição cristã. Que é uma ideia do Ocidente entrando na chamada era pós-cristã, que está levando o Ocidente, está trazendo prejuízos para o Ocidente. Né? E é um erro. Porque se não dominássemos a natureza, estaríamos vivendo como na Idade das Cavernas. Estaríamos vivendo como no período neolítico, da pedra polida. Ou nem isso, porque a pedra polida, o período neolítico, já há algum domínio da natureza, porque já há alguma agricultura, já tem alguma construção de cabanas. Estaríamos no período paleolítico, no período da pedra lascada, não da pedra polida. Né? E se a gente olha para a história, sobretudo para a história do Ocidente, eu digo sobretudo para a história do Ocidente, porque as outras civilizações também realizaram algum domínio da natureza. Quando os egípcios faziam pirâmides, eles tinham domínio da natureza. O que o autor lembra é que eles não usaram essa capacidade, essa engenhosidade para melhorar a vida. Então, e só o Ocidente usou essa capacidade, a engenhosidade para melhorar a vida. Mas mesmo os críticos do domínio da natureza, e que querem, por exemplo, manter os índios da América do Sul, os índios do Brasil, na Amazônia, os índios não aculturados, na sua condição do período neolítico,
Essas pessoas, quando os índios têm lá uma doencinha, elas mesmas querem que os órgãos competentes levem antibióticos e outros tratamentos da modernidade e da civilização ocidental lá para aquele povo. Né? E seria um crime não fazer isso. Né? Seria uma omissão grave e há quem queira impedi-los de desfrutar da civilização ocidental, a pretexto de protegê-los, de proteger a cultura deles. Mas isso aí já é uma outra discussão relacionada com isso, mas não é o foco. É apenas uma aplicação do pensamento do autor que estamos estudando num caso específico, o que eu acabo de fazer, uma aplicação. Então, as necessidades, como um moinho para esmagar grãos sem a força humana, ou com a água encanada sendo bombeada, usando da força da eletricidade, são necessidades que ensejam o desenvolvimento de tecnologias. E aí vem aquela ideia muito difundida de que a necessidade é a mãe das invenções. E o autor se opõe a isso. Né? E, de fato, não é comum a gente ver alguém se opor a essa ideia. Eu não lembro de ter visto outro autor dizendo isso. Né? E, de um modo geral, todos nós aceitamos que a necessidade é a mãe das invenções. Por quê? Porque a gente diz assim, olha, invenções surgem para atender necessidades. E aí a gente se lembra muito que durante as guerras, por exemplo, o uso a popularização, o uso em larga escala de antibióticos veio durante a Segunda Guerra Mundial. Porque haviam os feridos, e surgem gangrenas e outras coisas que precisavam ser tratadas com antibióticos. Com algo que o antibiótico criava uma necessidade que o antibiótico supriu, pelo menos parcialmente. Mas ele disse que não, que estamos invertendo a sequência. Ele disse que ele não cita esse exemplo dos antibióticos nas guerras, quem está citando sou eu. Ele usa uma argumentação que me permite usar como aplicação esse exemplo. O radar durante a guerra é uma necessidade para as partes em combate têm necessidade para se defender e saber quando vem um ataque aéreo, uma coisa assim, precisa do radar. Mas ele diz, olha, ele diria, porque os exemplos são meus, ele diria, a Segunda Guerra popularizou o antibiótico. Mas guerras anteriores não levaram a essa criação. Séculos ou milênios de guerras anteriores não produziram a invenção do antibiótico. Né? Esse esforço para popularizar medidas de proteção que tornam a vida mais leve é que criaram as soluções. Sobre a Primeira Guerra, é famosa a frase do chefe do Estado-Maior, do comandante das forças do Império Austro-Húngaro, quando se discutia que haveriam baixas, e ele diz, não, é isso mesmo. Sempre foi assim, a gente sai para uma batalha com 300 mil homens e volta com 200 mil. Então, ele não estava preocupado com o bem-estar do soldado. Então, se houve uma preocupação com o antibiótico, com a aplicação de soro para repor o volume, a volemia, né, dos soldados que tinham hemorragia e outras coisas, foi o resultado de quem estava preocupado com o bem-estar do soldado. Senão ele dizia, não, é isso mesmo, morre, vai morrer e morre. Na guerra é isso mesmo, a gente sai com 300 mil homens e volta com 200 mil. Então, o Ocidente teve essa influência. Né? E aí ele volta a citar o Gênesis, ainda no primeiro capítulo, agora no versículo 28, que eu passo a ler. E Deus os abençoou e depois lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a.
e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move. Eu repeti a leitura do Gênesis para lembrar que nós somos não apenas autorizados, mas estimulados a dominar a natureza. Domínio da natureza não deu certo, diriam os críticos. E hoje se fala na antropogênese da mudança climática. O clima está mudando, sim. E está mudando por culpa do que a gente faz com a natureza. Opa, será que é? Há uma discussão, eu não vou meter minha colher nesse angu, porque eu não sou climatologista, mas há uma discussão muito forte se isso é um fenômeno com uma causa antropogênica, ou com a predominância, ou com uma participação significativa de fatores antropogênicos, quer dizer, de origem humana, ou se isso faz parte de ciclos, seria mais um ciclo de mudança climática, como tantos outros ciclos de mudança climática que o planeta já viveu. Mas, ainda que seja isso, admitindo que seja isso, que seja antropogênica a mudança climática, ela seria fruto não da nossa intervenção na natureza, mas de um tipo de intervenção. De uma intervenção de quem comeu do fruto da ciência do bem e do mal. E que formula um juízo sobre o bem e o mal por conta própria. Não tivéssemos comido do fruto da ciência do bem e do mal, se seguíssemos a orientação do Criador, estaríamos intervindo na natureza, julgando o que é o bem e o mal, segundo a orientação do Criador, e não segundo o nosso próprio entendimento. Salomão reafirma algo que tem relação com isso, embora ele não estivesse falando disso, quando fez esse aforismo, quando registrou ou formulou esse aforismo. Eu digo registrou porque há quem diga que nem tudo foi ele que elaborou, ele apenas registrou pelo menos parte daqueles provérbios, do livro de Provérbios e da sabedoria contida no livro de Eclesiastes. Então ele diz que não te estribes no teu próprio entendimento. Qual é o significado e o alcance disso? Porque a hermenêutica é a busca do significado e do alcance do significado daquilo que se lê. Então, não te estribes no teu próprio entendimento, quer dizer que não devemos formular juízo a respeito de nada? É claro que não é assim. É claro que se fomos criados com uma capacidade que se manifesta na nossa engenhosidade, não devemos e nem precisamos ficar paralisados diante de tudo, esperando que Deus nos diga o que fazer. Então, isso se refere apenas ao juízo de valor, não ao juízo de realidade. O juízo de realidade também é chamado juízo de existência, o juízo de fato, é aquela solução ou aquela concepção que a gente cria para dizer o que é certo e errado em relação aos fatos, em relação à realidade. Por isso é que tem nome de juízo de fato ou juízo de realidade. Então, quando um engenheiro diz qual é a dimensão que uma viga deve ter, ou qual é o material que deve ser usado numa coluna, ou quais são as dimensões que uma rede deve ter para conter o fluxo de um rio, ele está fazendo juízo de realidade, juízo de fato. Ele não é para esperar que Deus diga. Ele não criou autômato. Ele disse, vá lá, a natureza. Ele disse, eu vou submeter a natureza. Submeter a natureza não é só tarefa de submeter a natureza também é submeter a natureza também é formular juízos de valor. E o que é o juízo de valor? O juízo de valor é o que diz respeito ao bem e ao mal.
você pode também dizer, além do bem e o mal, o juízo de valor trata também do belo e do feio. Né? E aí sim, aí podemos praticar erros ao intervir na natureza, ao dominar a natureza, por formular juízo de valor equivocado. Então, o que se discute quando se realizam obras de domínio da natureza? O que foi o grande debate sobre a hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu? Não foi a dimensão da represa, o material da barragem para resistir às pressões que a água formularia. Isso aí é juízo de realidade, é juízo de fato. Isso aí engenheiros têm competência para fazer. Né? O que se discutia era se aquilo ali seria o bem ou o mal para a população. E se o bem ou o mal, ou se o melhor seria uma represa a fio d'água, sem armazenar um grande lago artificial, ou se o melhor seria uma grande represa com um grande lago artificial, para estocar a energia, porque a água é estocada no período de cheias, de muitas chuvas, período de monções, que é como se chama o período de grandes chuvas, ficaria estocada para continuar gerando energia no período de estio ou de seca. Isso é o bem ou o mal. Isso é uma discussão sobre o custo-benefício com o juízo de valor. Então, dominar a natureza não é um erro. A natureza não é sagrada. Agora, cabe a quem queira dominar a natureza utilizar a boa técnica, no juízo de fato, no juízo de realidade, ponderando e levando em conta juízo de valor. E o juízo de valor também está no livro que fez o nosso mundo. Também está na explicação do autor em estudo sobre como a Bíblia fez a alma da civilização ocidental. Que foi a civilização ocidental que suavizou o trabalho e que tornou a vida melhor. Ah, mas não é assim, a civilização ocidental pintou e bordou, se praticaram crimes terríveis, seja durante as cruzadas, onde as pessoas bebiam bebida alcoólica, tirando o gosto com tripo de criança muçulmana, ou pelo menos segundo o relato de certos historiadores, o que também é discutível, e seja na conquista das Américas, com o que se fez, a violência inaudita que se fez com os índios aqui, que hoje estão chamando de povos originários, né? Mas eu não sou inclinado a seguir modismos linguísticos, né? Mas também o que se fez na África, a conquista, a colonização da África, foi praticando violências terríveis. Essa parte ou essa vertente da história mostra os graves erros dos cristãos históricos, não do cristianismo revelado. Né? Porque o cristianismo histórico tem alguma influência, ou muita influência, do cristianismo revelado. Mas é produção humana, é ação humana, com toda a falibilidade humana. Né? Trouxe todas essas consequências nefastas da dominação ocidental sobre o mundo. Mas também o que aconteceu, apesar de toda essa violência? O que houve com a mortalidade infantil? Caiu. O que houve com a esperança de vida? Subiu. O que houve com o analfabetismo? Caiu. O que houve com os anos médios de escolaridade? Esses anos médios cresceram. Aqui mesmo, na região metropolitana de Fortaleza, há pouco mais de 40 anos, ou há meio século, você tinha na periferia uma média de 2 anos de escolaridade. As pessoas passavam 2 anos na escola. Hoje a média é muito mais do que isso. Até no Brasil, que ficou um pouco para trás nesse desenvolvimento histórico
que fez com que a tecnologia do Ocidente melhorasse as condições de vida, mas mesmo ficando um pouco para trás, se a gente olhar, por exemplo, para a evolução da alfabetização dos brasileiros, no censo de 1900, redondo, 80% da população era analfabeta. E hoje a situação ainda é muito ruim. É muito ruim comparada com a Suécia, com a Suíça, com a Finlândia, com o Japão, com Israel. Mas compare com o Brasil de hoje com o Brasil dos 1900. E compare os 1900 com os 1800. Fala-se que em 1800 não chegava a 2% a parcela alfabetizada da população, porque era um Brasil rural e nas fazendas as pessoas, em geral, não estudavam. Né? Então, melhorou e melhorou muito. Então, essa ideia de que no desenvolvimento ocidental foi um arraso, fracassou, o sistema de desenvolvimento ocidental fracassou. Né? Dessa vez, numa roda, conversando com um jornalista que fazia um curso de pós-graduação, e ele relatava com muito entusiasmo que ouviu de um professor sobre o fracasso do desenvolvimento ocidental, né? Considerando outros aspectos e usando outras palavras para dizer isso. E eu perguntei, e esse fracasso, como é que ele se manifesta na evolução histórica da alfabetização das pessoas? O alfabetismo diminuiu. Como é que ele se manifesta nos anos médios de escolaridade? Os anos de escolaridade aumentaram. Como é que ele se manifesta na mortalidade infantil? E como é que ele se manifesta no acesso aos bens de consumo? Porque, me permitam usar uma palavra que as pessoas têm medo de usar, velho. Né? Os velhos de hoje, eu digo velho quem está na minha faixa com mais de 70 anos, para não usar certos eufemismos que mascaram a realidade. Né? Às vezes eu até digo brincando, jovem há mais tempo, tal. Jovem de espírito. Mas jovem de espírito pode até ser meio ridículo, né? Na verdade, a gente não quer dizer velho porque o significado da palavra velho se contaminou com o sentido que ela adquire quando se aplica às máquinas e à técnica. É claro que uma geladeira velha é inferior a uma geladeira nova, consome menos energia e tal. Um carro novo é melhor do que um carro velho, porque tem freio ABS, tem controle eletrônico de estabilidade, tem airbag. Mas o ser humano não tem essa evolução fisiológica. E, portanto, o jovem não tem o airbag que o velho não tem o freio ABS que o velho não tem. Então, não é depreciativo ser velho quando se trata de pessoa. Né? Talvez a diferença entre o jovem e o velho seja que o velho é mais experiente. Né? Mas, abstraída as diferenças fisiológicas, evidentemente. Né? Bom, então, quem é velho lembra que bicicleta era coisa de menino de classe média. Hoje, quando a gente está no trânsito, no engarrafamento, fica parado, quem é que passa enquanto o carro está parado? Passam os motoqueiros e aqui e acolá alguns ciclistas. Não o ciclista esportivo, que usa aquele capacete que só protege, que cai um coco na cabeça, né? Porque não protege o crânio para um contragolpe, nem protege a face, que não tem nada na frente. Não sei por que o ciclista usa aquilo. Mas aquele ciclista que passa sem isso, que passa numa bicicleta que não tem sensor para medir batimento cardíaco, pressão arterial, queima de caloria, distância percorrida, e nem tem sequer, muitas vezes não tem sequer marchas que tornam o pedal mais leve. É o operário, é o pobre. Aquela bicicleta que, brincando, a gente diz isso é uma certidão de pobreza. Então, bicicleta só é artigo de luxo, e talvez até mais do que no passado, as bicicletas sofisticadas, que têm todos esses recursos que eu acabo de mencionar.
que vai dizer qual é a pressão arterial do ciclista, quanto é que ele está gastando de caloria, qual foi a distância que ele já percorreu, como é que estão os batimentos cardíacos dele, etc. Aí a bicicleta é muito cara, né? Mas a bicicleta simples popularizou-se, né? E o sapato, o pobre andava de tamanco, ou andava descalço, né? E isso é parte do que eu boto, entre aspas, do fracasso do uso da tecnologia para suavizar o trabalho e melhorar a vida. Melhoria material. É claro que está havendo, e eu já, em outros estudos, já enfatizei, uma degradação da qualidade de vida. Mas não no que concerne aos aspectos materiais. A degradação da qualidade de vida está lá naqueles estudos do Zygmunt Bauman, que fala da sociedade líquida. É uma sociedade que os valores, as referências, os laços interpessoais se liquidizaram, né? Se tornaram frágeis. E aí isso é a estrada da solidão e é o caminho da insegurança, da falta de referências, da falta de sentido para a vida. Aí vem as dependências químicas, aí vem a ansiedade que leva ao aumento das taxas de suicídio. Aí tem, enquanto eu destacava há pouco, aquelas conquistas da tecnologia, mortalidade infantil, esperança de vida, escolaridade, acesso aos bens materiais. Televisão tinha o nome de televizinho, porque quem tinha uma televisão em casa atraía a vizinhança para ver, porque nem todo mundo podia ter. Então, a popularização dos meios materiais, hoje até o aparelho de ar-condicionado começa a se popularizar. Mas o outro aspecto, que não é ligado à tecnologia, que pode até ser ligado ao mau uso da tecnologia, mas não à tecnologia em si. Aí, a tecnologia nuclear. É claro que a bomba atômica é um mau uso da tecnologia nuclear. Mas não tem só esse uso. A medicina nuclear é extremamente favorável e eficiente em favorecer a qualidade de vida. Então, o mau uso da tecnologia não decorre de juízo de valor. Não, desculpem, não decorre de juízo de fato, de juízo de realidade. O mau uso da tecnologia é juízo de valor. E o juízo de valor é cada vez mais errado, porque cada vez mais a civilização ocidental se afasta das suas origens judaico-cristãs, a chamada era pós-cristã. E aí, tecnologia ficou. Mas o uso da tecnologia, que é juízo de valor, não é juízo de fato. E por que as drogas que causam dependência química estão crescendo, o uso delas está crescendo avassaladoramente? Juízo de valor. A visão de quem julga que o prazer é o sentido da vida, o desfrute do prazer. Aí é outra coisa. Aí é quando a civilização ocidental foi tão beneficiada pelo livro que fez a alma da civilização ocidental, pela Bíblia, começa a se distanciar desse livro. E aí as consequências vieram. Bom, nós temos, então, um item seguinte aqui que diz o que acelerou o progresso ocidental na Idade Média, né? Ele trata da Idade Média porque, como eu dizia no início da nossa conversa, predomina aquela interpretação de que a Idade Média foi a Idade das Trevas. E, de fato, sobre muitos aspectos foi, né? E nós dizíamos há pouco, foi porque o cristianismo histórico é uma produção humana, diferentemente do cristianismo revelado. E como produção humana, cheio de erros, sobretudo no que concerne ao juízo de valor. Mas teve Guilherme de Ockham. E Guilherme de Ockham, como filósofo, deu uma grande e valiosa contribuição para a filosofia da ciência ou teoria do conhecimento.
E a teoria do conhecimento é a base do desenvolvimento científico e tecnológico. O Isaac Newton, quando agradeceu as homenagens que recebeu pelos seus grandes feitos, ele disse: eu fiz o que fiz porque eu estava pisando nos ombros de gigantes. Quem eram os gigantes em cujos ombros Isaac Newton pisava? Eram os filósofos medievais. E também da Antiguidade Clássica. É claro que ele bebeu alguma coisa lá em Sócrates, em Aristóteles, e nem tanto nos socráticos e pós-socráticos, mas, sobretudo, em alguma coisa pré-socrática lá do grupo de Mileto, né, do Tales de Mileto, e todo um grupo que trabalhou com ele na cidade de Mileto, na Grécia. Tem ali alguma contribuição. Mas o que Newton fez foi romper com a física aristotélica. E de onde é que veio esse rompimento com a física aristotélica? Da filosofia da ciência ou da teoria do conhecimento medieval. Citei há pouco Guilherme de Ockham, né? Mas poderia citar outros. Inclusive, alguns que foram para a fogueira por causa disso, né? Então, o contraste ou o conflito entre filósofos medievais na fogueira é o contraste entre os erros do cristianismo histórico, ou seja, dos humanos que se apresentam como cristãos, sinceramente ou não, se apresentam como cristãos, cometendo erros e erros graves. Mas, do outro lado, quem é que foi para a fogueira? Quem se sentiu autorizado pelo cristianismo a dominar a natureza, a pensar sobre como dominar a natureza. E dominar a natureza também é dominar o desenvolvimento cognitivo, porque o desenvolvimento das funções cognitivas, que são a capacidade de pensar, também faz parte da natureza. E dominar isso está sob a proteção daquela passagem de Gênesis que nós lemos há pouco, que dizia: vá lá, domine a natureza. Então, nós temos na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 10, fazendo aqui uma leitura adequada à interpretação sistemática ou sistêmica, fazendo uma leitura intertextual dos vários livros da Bíblia, nós temos na carta aos Tessalonicenses 3:10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, que não coma também. E a ideia de que quem não trabalha não coma, popularmente. E como é que isso aparece? No livro do Wallaldi. Aparece dizendo que foi o cristianismo que tirou do trabalho a pecha de atividade degradante. Nós temos o maior respeito pela civilização helênica dos gregos, que deu contribuições valiosíssimas, mas eles eram escravocratas. E os senhores não trabalhavam. Quem trabalho era coisa para escravo. E assim era em toda a antiguidade clássica. Assim foi com os persas, assim foi com os assírios, assim foi com os caldeus, assim foi com os romanos. Tinham hierarquia, até mesmo os que não eram escravos em Roma, não se igualavam à elite. Tinham os plebeus e os patrícios. E patrício, trabalho não era bem a coisa que qualificava o patrício. Mas o cristianismo chega e diz que não trabalhe, que não coma. Portanto, o trabalho é dignificante. E o trabalho está na base do desenvolvimento econômico e técnico, porque a pesquisa técnica ou tecnológica requer trabalho, até o desenvolvimento científico, mesmo da ciência pura, que não está resolvendo problemas materiais, está resolvendo problemas teóricos. Ciência pura é aquela que se volta para os problemas teóricos. Também requer trabalho, né? E o Ocidente deu uma contribuição para isso. E nós vimos que a origem disso está no Antigo Testamento, mas também está no Novo Testamento.
Está aí nas cartas de Paulo. E basta você olhar para a história do povo hebreu. Né? Hoje eles são uma pequena parcela da humanidade, 2%, 3%, alguma coisa assim, da população dos 8 bilhões do mundo é formada por judeus. Acho que não vai mais do que 2%. Porque tem 7 milhões em Israel, eu digo 7, a população de Israel é 9 milhões, mas tem mais de 2 milhões de árabes em Israel. Então, os judeus mesmo em árabe tem 7, um pouco mais de 7 milhões. E tem uns 500 mil na França, tem uns 100 e poucos mil no Brasil, e você sai juntando por aí, não dá, porque 8 bilhões, 1% seriam 80 milhões. 2% seriam 160 milhões. Né? E eu acho que juntando os judeus da Rússia e da Polônia, e tem muitos judeus no leste europeu e tal, não chega a 1% do mundo, porque não dá 80 milhões. Mas veja qual é a posição que eles ocupam na física, na matemática, na filosofia, nas artes. Vejam lá os prêmios Nobel de filosofia, de ciências, seja da medicina, seja que é uma ciência aplicada e, portanto, está mais para uma mistura de técnica com arte do que para ciência pura. Veja lá na física, a participação dos judeus é enorme. Né? E para todo lado. Na filosofia, para as mais diversas tendências. Né? Então, nós temos que, com a autorização e o mandamento de dominar a natureza, a orientação de trabalhar, lá no Antigo Testamento nós vemos que vão ter com as formigas. Você, na Bíblia, as pessoas que estavam querendo receber benesses, você vai ver uma passagem bíblica que diz, vão ter com as formigas. Ou seja, sigam o exemplo das formigas que trabalham. Né? Então, se dispõe a dominar a natureza, se dispõe a trabalhar. E siga a orientação do Criador. Né? Então, nós temos aí, em Tessalonicenses 3:10, o seguinte texto. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma. Estou enfatizando, estou repetindo a leitura do texto para enfatizar que o cristianismo contribuiu para a construção da civilização ocidental, mandando dominar a natureza, dignificando o trabalho. E se é para dignificar o trabalho, vamos transformar a labuta em trabalho, vamos suavizar o trabalho. E visto isso, temos algumas conclusões, porque já estou abusando um pouco da paciência de vocês no tempo. Né? Algumas conclusões que temos aqui são: obras seculares, como o livro que inspirou esse estudo, podem contribuir significativamente para a edificação espiritual e para rebater as interpretações históricas que apresentam o cristianismo como um obstáculo ao desenvolvimento cognitivo e ao bem-estar da humanidade. Então, estude também bons autores. Não vamos pensar que nós devemos estudar só a Bíblia e só livros de teologia. E, em segundo lugar, nós temos uma conclusão nesse estudo que é conveniente e oportuno o estudo da contribuição da Bíblia para a aplicação do conhecimento em favor do bem-estar da humanidade. Isso porque, e nós comentávamos domingo passado, predomina uma ideia que é o interesse material e a vontade de potência. Uma corrente diz que é um interesse material, outra corrente do Friedrich Nietzsche diz que é a vontade de potência. Então, o que criou todo o desenvolvimento científico, tecnológico e até o ordenamento jurídico e social é o interesse material e a vontade de potência. Isso tem certos nomes para essas correntes de pensamento que nem é bom estar situando aqui, porque seria um desvio temático a gente incorrer no estudo dessas tendências. Mas é uma tendência que predomina. Mas está equivocada. E eu lembrava no domingo passado que se esse autor que estamos estudando, esse indiano, ele mostra que foi a influência bíblica
que promoveu esse deslocamento da labuta para o trabalho, essa transformação da labuta em trabalho, e a origem, portanto, foram valores bíblicos, valores judaico-cristãos. Eu digo judaico-cristão porque o cristianismo é um neo-judaísmo, né? Seria outro estudo, mas eu posso adiantar isso para vocês. Talvez um dia a gente faça um estudo aqui sobre o cristianismo como neo-judaísmo. Mas isso porque toda a doutrina do cristianismo é que o Cristo é o Messias prometido nas profecias do Antigo Testamento. Portanto, que o Cristo é o cumprimento do que o judaísmo dizia. Ah, mas é neo. Por que é neo? Porque foi formada uma nova aliança. A antiga aliança e a nova aliança. É só um aperitivo que eu dou para talvez um futuro estudo sobre o cristianismo como neo-judaísmo. Agora, sendo assim, a infraestrutura que promove a superestrutura, entendendo que a filosofia, o direito, a organização social, tudo é superestrutura, a cultura é superestrutura, cujo alicerce é a infraestrutura do interesse material e da vontade de potência, o Max Weber já tinha destituído essa ideia, tinha derrubado essa ideia no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, fazendo um enfoque diferente desse, mostrando que o desenvolvimento americano começa na primeira imigração, porque a gente pode falar nos Estados Unidos como tendo recebido 3 ondas diferentes de imigração. A primeira imigração dos puritanos, protestantes, que fugiam da Europa e que atravessavam o Atlântico para criar uma sociedade diferente, baseada na Bíblia. Depois veio uma segunda imigração, a partir da segunda metade do século XIX, que era uma imigração de poloneses, irlandeses, italianos, que era uma imigração católica, que mudou bastante os costumes dos Estados Unidos. E hoje temos uma terceira imigração de latino-americanos e caribenhos, né, principalmente da América Central, do México, da Colômbia, e com a onda agora da Venezuela, de Cuba, e também alguma coisa do Oriente e de toda parte do mundo, inclusive da Ásia e da África, mas o grande fluxo é América Latina e Caribe, que é uma terceira onda com outros impactos. Mas o que assentou as bases do desenvolvimento americano foi a primeira onda. E Weber mostrou isso, dizendo, olha, o cara era puritano, não podia gastar com coisas supérfluas. Mas também a Bíblia diz que a mente desocupada é a oficina do diabo, então o cara tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar, não podia gastar com supérfluo. E não podia entesourar, porque formar tesouro, tanto que nos Estados Unidos não tem botija. Hoje as novas gerações nem sabem mais o que é botija. Mas os mais velhos sabem que os antigos, creio que sobretudo no Nordeste, juntavam valores, joias e moedas, e escondiam e enterravam em algum lugar. E às vezes morriam e esse tesouro enterrado recebia o nome de botija e se perdia. E tem todo um folclore a respeito do que acontecia depois com esse tesouro enterrado que recebe o nome de botija. Porque eles entesouravam. Mas na ética protestante dos puritanos, entesourar também era um erro. Então, se você não pode entesourar, nem pode gastar com o supérfluo, você vai fazer o quê? Você vai investir. Então, era trabalhar e investir. E tinha liberdade de pensar, porque Paulo diz, examinar e tudo retende o que é bom. Então, a Bíblia estimula a liberdade de pensar. E se podia pensar, podia pesquisar. E se podia pesquisar e tinha que investir, desenvolveria a tecnologia. E toda casa, lá no livro do Max Weber, e o Viana Murray, no livro Bandeirantes e Pioneiros, repete isso. E era comum na casa americana ter um laboratóriozinho, uma oficina de pesquisa. Então, enquanto a gente aqui copia tudo, tinha um programa de televisão que copiava até a caneca do programa americano que estava sendo copiado, eles lá não copiam nada de ninguém. Eles importam cérebros, importam pessoas que desenvolvem conhecimento, mas desenvolvem conhecimento lá. Né? Então, embora também não se pejem de usar conhecimentos produzidos fora. Então, nós vemos que o cristianismo histórico, sobretudo no período medieval, opôs restrição a certas pesquisas, mas ainda assim direcionou o conhecimento para suavizar o trabalho e a vida. Deus, retratado como praticante do trabalho por 6 dias, descansando apenas um dia, confere dignidade ao trabalho e ao trabalhador. São as nossas reflexões sobre o capítulo dedicado à ciência e
tecnologia do livro O Livro que Fez o Seu Mundo, cujo subtítulo é Como a Bíblia Criou a Alma da Civilização Ocidental. E o autor do livro é Vishal Mangalwadi. Né? Vishal Mangalwadi. Na pronúncia suponho que a língua seja uma das línguas indianas desse nome, com pronúncia cearense. Muito obrigado aos que participaram, sobretudo os que ficaram até o fim, aos que compartilharem e aos que derem o seu like, solicitando também que contribuam com perguntas ou complementos ou com alguma crítica enviada para o canal como áudio ou como um texto escrito. Muito obrigado e até o próximo domingo.